Oi, pessoal, vamos lá para mais uma aula de introdução à programação. Nessa aula aqui, a gente continua falando sobre dicionários, que são essas estruturas de dados que nos permitem associar dados em duas dimensões diferentes, né? Criar uma relação de associação entre duas dimensões de dados. E nessa aula especificamente, a gente vai ver algumas operações um pouco mais avançadas, tá? Especificamente, a gente vai discutir um pouco sobre ordenação de dados em dicionários, que é um pouco mais complicado do que ordenação de dados em listas, por exemplo. E também a gente vai ver um exemplo aí de como fazer dicionários aninhados, ou seja, criar dicionários de dicionários, né? Aninhamento de estruturas de dados para esse tipo de estrutura aqui que a gente está discutindo nessa semana, tá? Bom, vamos nessa. Bom, só recapitulando, então, vamos falar um pouco sobre algumas coisas que a gente viu na última aula, né? Então, a gente falou já que um dicionário é uma coleção de dados não ordenada, tá? Então, diferentemente das listas, que são coleções ordenadas, onde existe uma relação de ordem entre os elementos, né? Tem um elemento na primeira posição, um elemento na segunda posição, um elemento na última posição, por exemplo. No caso dos dicionários, essa noção de ordem não existe entre os elementos do dicionário, tá? E além de ser uma coleção não ordenada de dados, é uma coleção de dados que associa pares de valores aqui na forma de chave e valor. Então, os elementos que são incluídos nos dicionários, eles são elementos incluídos aos pares. Uma parte desse par é a chave e uma parte desse par é o valor. A gente discutiu aqui que essas chaves têm que ser únicas, que elas têm que ser de tipos de dados imutáveis, como, por exemplo, strings ou inteiros, né? Então, em geral, essas são as principais propriedades aqui dos dicionários. A gente já discutiu como criar e acessar chaves e valores de dicionários, né? Como é que a gente faz para colocar esses pares chave e valor lá dentro do dicionário e depois recuperar esses dados. A gente já discutiu como adicionar e remover esses valores. Então, para adicionar, por exemplo, eu faço atribuição simples, que é uma coisa é um pouquinho diferente, por exemplo, do que a gente fazia com listas, com append, né? E para remover, a gente usa ou o comando del ou o comando pop, tá? Então tem duas opções aí para remover dados de dicionários. E também, né, para iterar sobre os dicionários, a gente viu que a gente tem que fazer laços de repetição, e nesse caso especificamente, como a gente não tem chaves sequenciais, né, como a gente tinha nas listas, os índices, né, que eram sequenciais, começavam sempre zero, etc. Então a gente meio que é obrigado a usar laço de repetição for, né? Então a gente vai ter que iterar sobre essa sequência ali, que é o dicionário, usando um laço de repetição for em geral, tá? O que a gente vai ver nessa aula aqui, então, tá? Os dicionários são estruturas muito versáteis, eles servem para uma infinidade de problemas, né? A gente consegue modelar dados, né, com dicionários em diversos problemas aí que a gente pode encontrar em programação. A gente vai explorar nessa aula algumas operações mais avançadas que a gente não explorou na aula passada. Então, por exemplo, tá? Como acessar os elementos de um dicionário de forma ordenada. Então, a gente já discutiu aqui, né? Dicionários são estruturas que não preservam ordem, não têm ordem, né? Não estabelecem ordem entre os seus elementos. Porém, em certas aplicações, eu posso, por algum motivo ou por outro, querer ordenar tanto as chaves de um dicionário. Então, por exemplo, assim, eu quero acessar as chaves do dicionário em ordem alfabética, por algum motivo. Ou então eu posso querer ordenar os valores de um dicionário. Então, eu quero acessar os elementos de um dicionário ordenados em ordem de valor, né? Do menor para o maior ou do maior para o menor. Isso pode acontecer e a gente tem formas de fazer, tá? Nos programas em Python. Depois, a gente vai discutir um pouquinho sobre alinhamento de estruturas. Então, tem certas situações em que eu tenho lá, por exemplo, um dicionário, o dicionário tem as suas chaves, só que o elemento que é armazenado no dicionário não é um elemento simples, não é um número inteiro, por exemplo, né? O valor que está sendo armazenado lá associado à chave não é um número, não é talvez um texto, é algo mais complexo do que isso. Pode ser, por exemplo, uma lista? Pode. Pode ser, por exemplo, um outro dicionário? Pode, como a gente vai ver no exemplo da aula de hoje, tá? E outra coisa que a gente vai discutir é como verificar a existência tanto de chaves quanto de valores. Então, certas operações que a gente faz com dicionários requerem a verificação da existência dessas chaves, por exemplo. Eu tenho que verificar se uma chave já existe antes de criar um novo elemento, ou então verificar se um valor já foi inserido no dicionário antes de criar um novo elemento, por exemplo. Então, como é que a gente faz para fazer essas operações aí? A gente vai discutir, então, ao longo dessa aula aqui. Vamos considerar de novo aquele enunciado que a gente já discutiu, né, do índice de desenvolvimento humano, tá? Porque é uma estrutura que a gente já está acostumado aqui, a gente vai fazer uma expansão em cima desse problema. Só lembrando, a gente tinha duas dimensões nesse conjunto de dados aqui. Uma das dimensões eram as próprias siglas dos estados, né? Então, a cada estado tem uma sigla ali com duas letras, e a outra dimensão
eram os IDHs dos estados. E a gente criou lá um dicionário, né, onde a gente associava a sigla, que no caso era a chave do dicionário, com o IDH respectivo para aquela sigla, né? Então, a gente conseguiu fazer isso na última aula. Agora, imagina que a gente quer fazer o seguinte, tá? A gente quer imprimir a lista de estados ordenados pela sigla, com seus respectivos IDHs em ordem, tanto crescente quanto decrescente. Então, por exemplo, lá, eu poderia ter inserido no meu dicionário os valores de IDH, né, para os estados em qualquer ordem, poderia ter definido eles em qualquer ordem, tá? E aí, na hora de mostrar para o usuário essa lista de estados, né, em geral, a gente vai querer mostrar essa lista ordenada, tá? Então, eu posso querer ordenar, aqui no caso, pela chave, que é a sigla dos estados, e aí, né, num segundo momento, eu posso querer também ordenar essa lista, mostrar essa lista de estados ordenados pelo valor do IDH, que é o valor do dicionário, tanto em ordem crescente quanto em ordem decrescente. Então, tem as duas opções, né? O usuário poderia querer ver uma lista de estados em ordem alfabética, ou uma lista de estados em ordem de IDH, o maior IDH primeiro e o menor IDH por último, ou vice-versa, né? Então, como é que eu faço para implementar essas ordenações, essas listas ordenadas aí, digamos, porque os dicionários não dão essa ordenação por padrão, né? Então, eu tenho que fazer essa ordenação de alguma forma. Para esse tipo de situação, então o Python disponibiliza uma função embutida, que é essa função sorted, tá? Ela fica assim, né, roxa, que nem o print, que nem input, porque ela é uma função que vem junto com a linguagem, a gente não precisa importar nada, né? Ela pode ser usada a qualquer momento dos nossos programas, tá? Como é que funciona a função embutida sorted? A função sorted recebe um argumento aqui que é um iterável. Pode ser um iterável qualquer. Pode ser uma lista, pode ser um dicionário, pode ser qualquer outro tipo de estrutura de dados que seja iterável, tá? Eu posso passar um string, qualquer coisa, tá? O que ela vai fazer? Ela não ordena esse iterável aqui, ou seja, ela não vai modificar o valor dessa variável aqui, até porque pode ser que eu passe iteráveis aqui que não necessariamente são modificáveis, são mutáveis, né? Que nem, por exemplo, as listas. Eu posso passar um string aqui, um string é imutável, ele não teria como mudar o string, né? Então, o que ele faz? Ele ordena esses elementos e retorna uma lista, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui na prática, né? A gente está convertendo um elemento que pode ser, que é um iterável, pode ser mutável ou pode não ser mutável em uma lista. E aí essa lista vai estar, então, ordenada, tá? Ela vai ter esses elementos do iterável aqui de forma ordenada, tá? Então, por exemplo, se eu passar aqui um dicionário, ele vai converter o dicionário para uma lista. E aí, né, lembrando, né, são estruturas diferentes. O dicionário tem chaves e valores, a lista não tem chaves e valores. Então, ele vai ter que fazer isso aqui usando algum método, tá? O padrão é, ele converte as chaves do dicionário para uma lista ordenada. Esse é o padrão, tá? E a gente tem esses argumentos adicionais aqui. A gente pode passar uma chave de ordenação, isso aqui é opcional. Se a gente não passar a chave de ordenação, ele vai assumir que nenhuma chave de ordenação foi passada e vai usar a chave padrão do iterável. Por exemplo, no caso do dicionário, vão ser as chaves, né, as chaves do dicionário. E a gente pode inverter essa ordenação. Então, reverse false significa ordenação crescente, que é o padrão. Se eu não passar esse argumento, ele vai ordenar em ordem crescente. Se eu passar reverse igual a true, ele vai ordenar em ordem decrescente, vai ordenar em ordem inversa essa lista aqui. Vamos discutir isso aqui com alguns exemplos, porque eu acho que vai ficar mais fácil da gente entender. Vamos puxar o idle para cá e fazer uns testes, tá? Bom, a função embutida sorted, né, é uma função que está embutida na linguagem, não precisa importar nada, como eu falei, então eu só digito sorted e passo alguma coisa aqui. Dá para ver aqui que mais ou menos o que a gente colocou aqui no slide é o que a função dá como documentação. Ela recebe um iterável, e aí depois tem esses símbolos aqui que indicam que esse aqui é o único argumento posicional, os outros argumentos são todos nomeados. Então a chave e o reverse aqui, o key e o reverse, são dois argumentos nomeados, eles têm valores padrão, que significa que eles são opcionais. Então, eu posso passar a chave ou posso não passar. Posso passar reverse ou posso não passar. E o que ele faz? Retorna uma lista contendo os elementos, os itens, né, do iterável. Beleza, vamos testar isso aqui, tá? Como é que eu posso testar isso aqui? Vamos começar com um string, tá? Um string seria um iterável, né? Então, eu vou definir aqui um texto. Introdução à programação, por exemplo. Tá? Então, isso aqui é um texto, certo? Eu posso imprimir ele na tela, normal, né?
Como é que eu posso ordenar esse texto? Lembrando, né, texto é imutável, não posso mudar a ordem dos elementos dentro do texto, né, porque ele não é mutável, né. Então eu posso ordenar ele com sorted? Posso ordenar ele com sorted ainda assim. Por quê? Porque isso aqui não vai alterar o texto original, ele vai gerar uma lista contendo o texto ordenado. Olha lá, o que ele faz, né? Ele pega o S, que é um iterável, né, esse texto aqui é um iterável, ele percorre todo o texto e ele calcula, né, a ordem entre os elementos desse iterável e retorna uma lista. Ó, isso aqui é uma lista, tá? Então, o que, que tem nessa lista aqui? Ah, tem os espaços em branco primeiro, então tem esses dois espaços em branco, são os caracteres pela ordem, né, da tabela lá de caracteres, vem primeiro, depois tem as letras aqui, né? A, G, D, G, etc, etc. Depois, no final, ele bota todas as letras acentuadas, tá? Então, essa ordem aqui definida é a ordem que o próprio, que a linguagem de programação internamente utiliza para dizer qual letra vem antes de qual outra, né? Tem uma tabelinha lá que define essa ordem, tá? Isso aqui não é um problema para nós aqui, essa ordenação está correta segundo a tabela que a linguagem utiliza para converter letras para números e ordenar as letras, tá? Então, beleza, eu consegui gerar uma string modificada, uma string não, uma lista ordenada a partir de um string e consegui. O string original, ó, S foi preservado, certo? Nada mudou no string S. O que eu gerei foi uma nova lista. Se eu quiser salvar isso aqui, por exemplo, eu tenho que criar uma lista, tá? Então, eu vou chamar de ls, né, que é a lista que foi criada a partir do string, tá? E vou salvar esse ls aqui de forma ordenada, tá? Então, só para a gente entender que são duas coisas diferentes, tá? S é uma coisa, ls é outra, são duas variáveis diferentes, uma é uma lista, outra é um string, e uma não tem nada a ver com a outra, né? Exceto que uma foi gerada a partir da outra, tá? Beleza. Posso ordenar outros tipos de elementos? Posso ordenar listas, né? E aí serve as mesmas regras. Então, se eu criar uma lista onde eu tenho, sei lá, 3, vírgula 7, vírgula menos 2, vírgula 12, tá? Tenho esses números aqui numa lista. Posso ordenar essa lista com sorted? Posso, tá? Eu passo lá a lista como um iterável, ele vai retornar uma lista alterada. Ó, a lista original permanece igual. A lista L continua tendo os mesmos valores na mesma ordem que eu defini, ó. Eu não atribuí isso aqui para nada, então vou chamar de L2, tá? E essa L2 é uma coisa, essa L é outra, tá? A lista L2 tem os valores ordenados e a lista L tem os valores desordenados, né, na ordem original que eles foram inseridos. Então, né, o sorted não altera, mesmo que o elemento seja, o iterável aqui seja um iterável mutável, tá? Como, por exemplo, uma lista. Adiante, tá? Vamos ver como é que a gente pode usar isso aqui para dicionários. Então, né, eu tenho lá um dicionário, tá? O dicionário vai ter chaves. Então, por exemplo, eu vou definir aqui uma chave X com valor 10. Opa, dois pontos aqui, né? Chave X com valor 10. E uma chave que eu vou chamar de A com valor 99. Tá? Então, beleza. Tenho lá um dicionário com duas chaves e dois valores. Não importa o que isso aqui significa, né? Só para a gente exercitar aqui o sorted. Então, posso ordenar esse dicionário? Posso. O que o dicionário é? É um iterável, posso passar o dicionário aqui para pedir para ordenar. O que ele vai gerar? Uma lista. Que lista é essa? É uma lista com as chaves do dicionário. Tá? Então, eu tenho aqui ó, a chave A do dicionário e a chave X do dicionário. Notem que eu tinha inserido, olha lá, o dicionário, se eu der um print nele aqui, né, eu tinha inserido nessa ordem, eu inseri X e A, né, o X foi primeiro e o A foi depois. Ele inverteu a ordem, né, ele botou o A primeiro e o X depois, tá? Sendo que isso aqui é uma lista, ó, tá vendo? Tá entre colchetes, isso aqui é o meu dicionário original, tá? Então, essa lista de chaves aqui foi gerada a partir do dicionário original. Tá, beleza, eu posso pegar essa lista aqui, percorrer, por exemplo, e pegar todas as chaves em ordem e depois, né, a partir das chaves pegar os valores. Então, dá para usar esse sorted aqui de diversas formas. Depois a gente vai ver um exemplo completo. Vamos discutir os argumentos, tá? O que são esses dois argumentos? Primeiro, esse aqui que é mais simples, né? O argumento reverse é um argumento booleano true ou false, tá? Então, por exemplo, eu posso usar o sorted e dizer reverse igual a true. Tá? O que significa reverse igual a true? Significa ele vai inverter a ordem, ou seja, ao invés de ordenar x, a e x, ele ordenou x e a. Então, inverteu a ordem das chaves. Tudo certo, tá? Esse segundo argumento, esse primeiro argumento aqui, né, o argumento key, é um pouco mais complexo, tá? O que o argumento key recebe?
O argumento key recebe uma função que ele vai utilizar para definir a ordem dos os elementos que a gente quer ordenar, tá? No caso de dicionários, tem uma forma bem útil assim de se fazer. O dicionário tem um método que é um método get lá do dicionário, que retorna um valor a partir de uma chave. Então, esse argumento aqui ele tem que receber uma função. Essa função pode ser um método embutido do próprio dicionário. Tá? Então, por exemplo, vou fazer um exemplo aqui. Se a gente fizer o seguinte, né? Passar como chave de ordenação o d.get, vírgula, assim, né? Sem os parênteses aqui, tá? Então é assim, d.get, sem esses parênteses aqui. O que isso aqui vai fazer? Ele vai passar para dentro da função sorted o método de ordenação, né, a chave que ele vai passar para fazer a ordenação é o método get do próprio dicionário, tá? Desse dicionário D aqui, tá? Eu passo o dicionário que eu quero ordenar e passo o método que eu quero usar para ordenar. O método tu pega esse método get aqui e usa esse método para ordenar. O que isso aqui vai fazer? Ó, ele vai, aqui no caso eu estou com reverse true, eu vou inverter isso aqui, false, né? Ele vai ordenar, ó, esse dicionário aqui, né, na ordem original, a partir dos valores e não a partir das chaves. Então, ó, o que ele está retornando aqui? Uma lista de chaves, certo? Que chaves são essas? X e A. Por que ele está retornando X e A? Por quê? Porque o valor de X é menor do que o valor de A. Então, ele está ordenando em ordem de valor ao invés de ordenar em ordem de chave, tá? Como é que funciona o método get? Só para a coisa não ficar tão nebulosa, né? O método get funciona da seguinte forma: eu passo aqui, ó, uma chave do dicionário e ele retorna o valor caso esse valor exista. Tá? Então, por exemplo, se eu passar para o método get o valor A, ele vai retornar o valor, ele vai retornar 99. Tá? O que significa isso? Eu dei um d.get A e ele foi lá, procurou o valor e retornou 99. É mais ou menos análogo a fazer isso aqui, né? D na posição A, tá? É mais ou menos a mesma coisa. A única diferença é que se eu fizer alguma coisa tipo pegar uma chave Y que não existe, ele não reclama, não dá problema, né? Se eu fizesse isso aqui e acessasse a chave Y, isso aqui dá um key error, tá? Então, essa função get aqui, ela não reclama quando eu tento acessar uma chave inválida, diferentemente de acessar diretamente, assim, né, com essa notação entre colchetes, tá? Na prática, o que isso aqui faz, né? No sorted, né? O sorted vai lá, ele chama o método get para cada um dos elementos do dicionário, ordena aqueles elementos, porque aquela é a chave de ordenação, né? Então ele usa o método get para pegar o valor aqui 10, depois usa o método get para pegar o valor 99 e pegaria todos os valores do dicionário. Ele usa aqueles valores como chave de ordenação e retorna o dicionário, né? As chaves do dicionário de forma ordenada, tá? Então é mais ou menos assim que esse negócio funciona, tá? Vamos ver um exemplo completo aqui. E aí talvez isso fique um pouco mais claro. Vamos lá, então a gente tinha o dicionário aqui de estados IDH, que a gente já tinha discutido desde a aula passada, tá? Esse exemplo aqui é mais ou menos similar ao que a gente já tinha visto. Eu tenho lá para cada estado, né, um índice aqui de IDH que está associado a ele, né? A chave do dicionário é a sigla do estado e o valor é o índice de IDH. Aqui eu pergunto para o usuário, né, o que ele quer fazer? Ele quer ordenar por estado ou ordenar por IDH? Então eu tenho duas opções, tá? E eu ainda pergunto para o usuário se o usuário quer ordem inversa ou não. Aí aqui a gente está fazendo um atalhozinho aqui, tá? O usuário vai digitar sim ou não, né? E eu preciso definir isso aqui como true ou false, tá? Então, como é que eu estou fazendo isso aqui? Basicamente, eu estou, claro, convertendo a digitação do usuário para minúsculas, porque, né, se o usuário digitar um S maiúsculo aqui, por exemplo, ou se digitar a palavra inteira maiúscula, eu não quero, né, pedir para dar um erro, gerar um erro, pedir para o usuário digitar de novo. Então, se o usuário digitar qualquer coisa que exista nessa lista, então qualquer um desses elementos dessa lista, sim, ou S, ou yes, ou sei lá, poderia colocar outras coisas aqui, né? Qualquer uma dessas respostas aqui, se isso for verdade, isso aqui vai dar true, né? E ele vai atribuir para essa variável aqui, então, o valor true. Se o usuário digitar alguma coisa que não está nessa lista, o usuário pode digitar não, pode digitar nem a pau, pode digitar qualquer coisa, né?
Então, qualquer outra coisa que o usuário digitar que não esteja na lista vai dar false, né? E é isso aqui vai atribuir, então, falso para esse valor inverter aqui, tá? Então, é uma forma aí, curta de fazer uma atribuição de verdadeiro ou falso, né? A partir de uma digitação do usuário. Beleza. Para ordenar, como é que eu faço, né? Eu uso a função sorted, como a gente estava discutindo antes. A única diferença aqui é que a gente não está atribuindo isso aqui para variável nem nada. A gente está usando direto no for, tá? Por quê? Isso aqui faz o quê? Na prática, isso aqui gera uma lista e essa lista vai gerada a partir desse iterável aqui. No caso, esse iterável é um dicionário, então ele vai gerar uma lista de chaves de dicionário, né? Ele vai pegar as chaves do dicionário, que são texto, né? Essas siglas aqui, e vai ordenar elas, conforme a ordem que eu defini aqui, né? Conforme o inverter. Então pode ser tanto crescente quanto decrescente. Essa lista de chaves é o que eu estou percorrendo com a variável k. Então é uma lista, né? Como se eu tivesse escrito uma lista aqui. Essa variável k vai receber o quê? Cada um dos elementos da lista que eu estou chamando de k. Para cada elemento da lista eu imprimo o próprio elemento, certo? E o estado na posição k. Tá? Então, isso aqui vai fazer o quê? Vai pegar esse dicionário aqui, na posição, por exemplo, aqui AL, e vai pegar e transformar isso aqui num número, certo? Então, é bem, assim, fica relativamente simples, né? Ordenar um dicionário, imprimir ele ordenado. Notem, o dicionário permanece como estava antes, ele não vai ser modificado. O que vai ser ordenado são as chaves, né? Gerando uma lista, e essa lista vai ser percorrida, e eu vou mostrar os dados do estado ordenados para o usuário. Os dados continuam do jeito que eles estavam lá no dicionário originalmente. Se eu pedir para ordenar por valor, no caso, que é esse i aqui, né, ordenar por valor de DH, o que eu vou usar? O método get, tá? Aquele método lá que a gente estava discutindo antes. Então, eu passo lá o dicionário.get como chave, ó, aqui é igual a dicionário.get, como a gente discutiu anteriormente. O que isso aqui vai fazer? Ao invés de ordenar seguindo essas chaves, ele vai ordenar seguindo esses valores aqui. Então, ele vai ordenar esse valor comparando com esse, e assim por diante. E aí depois ele retorna o que? A mesma coisa, as chaves ordenadas, né? Então, as chaves que eu vou atribuir para a variável k, eu vou imprimir uma por uma aqui, né? Cada chave k vai ser impressa aqui e cada valor aqui associado a uma chave k vai ser impresso na tela. Notem o que a gente está fazendo. A gente tem um dicionário todo desordenado, por exemplo, né? A gente vai lá e pega as chaves em uma determinada ordem e acessa as chaves do dicionário uma por uma, mostrando como se isso aí fosse uma estrutura ordenada na tela para o usuário, tá? Tem a documentação do método aqui, se vocês quiserem dar uma olhada, tem toda a documentação de dicionários aqui nessa parte, nessa página aqui dos tipos padrão da linguagem, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada depois. Bom, então a partir de agora a gente vai começar a falar sobre um assunto um pouco diferente. A gente vai falar principalmente sobre aninhamento de dicionários, tá? Vamos considerar esse outro problema exemplo aqui, né? Imagine que a gente resolve criar um jogo de cartas chamado Hashmon, né? Nesse jogo de cartas a gente tem lá um baralho onde cada personagem é representado pelas seguintes características. O personagem tem um nome, que é um texto, um tipo, que pode ser grama, água ou fogo, que também é um texto, uma quantidade de vida aqui, que a gente chama de HP, que é um inteiro, né, um número inteiro para representar aquela quantidade de vida que o usuário tem, e uma fraqueza, que é o mesmo, são os mesmos valores aqui do tipo. Então, por exemplo, lá um personagem lá do meu jogo vai ser melhor contra, sei lá, ele é um personagem de fogo, então ele é melhor contra personagens de grama. Então a fraqueza do personagem de grama é o fogo, por exemplo, alguma coisa assim, tá? Então a ideia mais ou menos é essa. Para auxiliar na criação desse baralho, a gente vai fazer um programa em Python, então, onde o usuário vai digitando interativamente as características das cartas e o programa gera um aviso em duas situações. Quando o usuário tenta inserir uma carta com nome repetido, então esse nome aqui é um nome único, não pode ter dois personagens com o mesmo nome, e quando o usuário tenta inserir uma carta com características repetidas. Então, por exemplo, eu posso tentar inserir dois personagens diferentes, com nome diferente, mas exatamente as mesmas características. E isso a gente também não quer, né? Não quer deixar o jogo monótono com várias cartas repetidas, né? Como é que a gente pode fazer para organizar esses dados aqui em um dicionário, tá? A sugestão aqui é fazer assim, né? Primeiro, o que é único aqui, né? Principalmente, a característica única é o nome. Todas as outras se repetem. Então, vai ter vários personagens de grama, vários personagens de fogo, pode ter vários personagens com a mesma quantidade de vida aqui, com o mesmo HP, pode ter vários personagens com a mesma fraqueza, mas não vai ter personagens com o mesmo nome, né? Então, a característica única aqui que diferencia os personagens é o nome, né? Então, eu posso usar isso aqui como chave. Então, eu vou lá e vou dizer assim, ó, vou criar um dicionário onde a chave é o nome do personagem. Cada personagem vai ter só um nome, os nomes não se repetem, tá tudo certo.
O que é o valor aqui? A sugestão é usar um dicionário para armazenar o valor. Como é que vai ser esse dicionário? Vai ser um dicionário com 3 chaves. Uma chave vai ser o tipo, uma chave vai ser o HP, aqui no caso a quantidade de vida, e uma chave vai ser a fraqueza. Então vai ter 3 chaves, né, e 3 valores. Cada chave vai ter o seu valor associado, né, o valor do personagem aqui especificamente, né, do tipo dele, da HP dele e da fraqueza dele, tá? Isso é uma sugestão, não precisa necessariamente ser assim. Poderia, por exemplo, usar uma lista, tá? Então, poderia ter uma lista com 3 elementos e colocar o tipo na primeira posição, o HP na segunda e a fraqueza na terceira. O problema de usar uma lista é que daí a semântica do que a posição representa fica embutida dentro do código. Eu vou ter que dizer assim, em algum lugar do código lá vou ter que escrever. Aqui eu quero pegar a quantidade de vida do personagem. Eu vou ter que botar assim, a lista na posição 1 representa a quantidade de vida, que vai ser uma coisa menos intuitiva para quem está lendo o programa, por exemplo, tá? Então, a sugestão é usar um dicionário. Como é que ficaria essa estrutura alinhada aqui só como forma de exemplo? Então, imagina que eu tenho uma cartinha lá, que é essa aqui, tá? Essa cartinha tem esse nome, #zard, meu personagem aqui. Essa aqui é a quantidade de vida dele, tá? Que fica no canto da carta, aqui no meu desenho. E aqui tem um tipo, que por exemplo aqui é fogo, e uma fraqueza, que por exemplo aqui é grama, tá? Então esse aqui é um personagem de fogo, tem fraqueza para grama, tá? Como é que eu poderia modelar essa carta aqui como, ou esse baralho aqui, né, como um dicionário, tá? Então eu vou lá e digo o seguinte, eu crio uma variável aqui, baralho, eu vou lá e atribuo um valor para essa variável. Que valor é esse? É um dicionário, porque começa com um colchete aqui, uma chave aqui. Então, eu vou lá e coloco chaves, abro chave aqui, fecho chave aqui, né? Então, tá aqui todo o meu baralho e começa a colocar as chaves do dicionário, tá? A primeira chave vai ser essa carta aqui, tá? O #zard. A chave tem que ser do tipo string, ou quer dizer, tem que ser um tipo imutável, como por exemplo um string, né? Então o nome aqui é um bom candidato, né? Como a gente já discutiu anteriormente, porque ele é único e é um string. E o valor aqui tem que ser um dicionário, tá? Esse dicionário aqui, tá, vai ter todo o conjunto de dados que está relacionado com essa carta do baralho, tá? Então a carta relaciona todas as esse elemento, esse par chave-valor, né? Ele relaciona uma chave, que é o nome do personagem, com todas as outras propriedades desse personagem. Como é que eu estruturei o meu dicionário interno aqui? Eu disse assim, olha, aqui internamente eu tenho um HP, né, que é uma chave, e essa chave tem o valor 20, né, que é esse valor aqui. Eu tenho um tipo, que é nesse caso fogo, e uma fraqueza, que é nesse caso grama. Então esse dicionário tem 3 chaves, para todos os personagens vai ter sempre 3 chaves, tá? Então eu tenho um segundo personagem aqui que eu estou chamando de Squirrel, e aí aqui dentro tem um dicionário que está suprimido, né, por uma questão de apresentação, porque não cabe tudo no slide. Como é que eu faço para acessar esses dados lá dentro do dicionário? Eu uso então as chaves que eu defini. Eu pego lá, por exemplo, para a carta #zard aqui, né? Eu acesso baralho na posição #zard. O que isso aqui vai me dar? Vai me dar o personagem lá, todo o conteúdo dessa posição, que é todo esse dicionário aqui. Eu posso, né, sei lá, percorrer esse dicionário, fazer o que eu quiser com ele. E posso também, por exemplo, acessar uma propriedade específica, por exemplo, aqui nesse caso, o tipo. Então eu vou lá e digo assim, eu quero acessar o tipo de dado do personagem #zard. O que isso aqui vai retornar? Esse texto aqui, ó, fogo. Então, se eu digitar, por exemplo, lá no idle, esse código aqui, isso aqui vai retornar o tipo de dado atribuído a esse personagem em particular. Então, fica uma forma mais legível no código, né, para a gente acessar uma carta específica com um nome específico, depois uma propriedade específica daquela carta, né, usando essa notação aí de dicionário, tá? Bom, para poder implementar então esse programa aí que controla o baralho do nosso jogo, a gente vai precisar ver alguns conceitos adicionais, tá? Principalmente para implementar a parte de verificar se chaves já existem ou se valores já existem dentro do dicionário, tá? Como é que funciona essa ideia de visão do dicionário, visões do dicionário, né? Tem 3 métodos aqui, né, que é o método keys, o método values e o método items, né, que são 3 métodos aí que aparecem para os dicionários, estão embutidos nesses objetos dicionários, né? E eles podem ser usados para qualquer dicionário que a gente defina. Então, o método keys, o que ele faz ele retorna uma visão que é como se fosse uma lista de chaves desse dicionário.
tá? Então ele retorna lá como se fosse uma lista de chaves do dicionário. O método values retorna uma visão, portanto, algo similar a uma lista dos valores do dicionário. Então é como se fosse uma lista de valores só com os valores, mas sem as chaves, tá? E o método items, que é esse último aqui, ele retorna uma visão contendo os pares. Então é de novo como se fosse uma lista de pares, tá? Então para cada elemento da lista tem um par chave-valor correspondente a um par chave-valor do dicionário. É mais ou menos como se eu estivesse tentando converter um dicionário em uma lista, tá? É o mais próximo disso que a gente consegue pronto aí na linguagem. Bom, então como é que eu posso usar esses métodos aí para fazer a verificação da existência de chaves ou valores em dicionários? Principalmente os dois primeiros, né? O método keys e o método values. Por exemplo, aqui eu tenho um programa, né, um trechinho de um programa onde o usuário digita um input, né? Eu peço para o usuário digitar o nome do personagem que ele quer. Esse nome vai ser um texto e eu posso fazer essa verificação aqui, né? Se essa variável nome que o usuário acabou de digitar existe no baralho.keys, isso aqui vai dizer, né, esse print aqui vai informar para o usuário, ó, já existe uma carta com esse nome. Então isso aqui seria uma operação inválida. Nesse caso especificamente, tá? Tanto faz usar baralho.keys ou omitir isso aqui, né? Usar só baralho, por exemplo, né? Daria para fazer só com for name, if name em baralho, né? Porque quando eu faço if name em baralho, assim como eu faço for name em baralho, por exemplo, ele itera por padrão sobre as chaves. Então, né, essa visão aqui keys deixa mais explícito, né, que eu estou procurando nas chaves, mas não é obrigatório usar. Por outro lado, para verificar se um valor existe em um dicionário, aí sim eu sou obrigado a usar o método values, né? Então, por exemplo, aqui eu estou criando um dicionário que eu estou chamando de carta, tá? Criei um dicionário vazio, fui lá e adicionei, né? Adicionei uma chave tipo e aí pedi para o usuário dizer qual é o tipo daquela carta, né? Grama, água ou fogo. Adicionei uma propriedade aqui, uma propriedade do meu personagem, né? Que é o HP, que é mais uma chave do dicionário, que vai ser um valor inteiro digitado pelo usuário. Novamente aqui, né? Eu não estou verificando a consistência disso aqui, assumindo que o usuário vai digitar mesmo um inteiro. E por fim, uma fraqueza, que também é um string, né? Mesma coisa que o tipo aqui, eu vou adicionar na posição aqui, né? Na propriedade fraqueza, na chave fraqueza dentro do meu dicionário. Como é que eu verifico, então, se esta carta já existe, né? Se essa carta está repetida. Eu vou lá e faço um teste. Se carta em baralho, ponto, values, o que isso aqui vai fazer? Vai fazer uma lista com todos os valores do dicionário, né? Todos os valores que estão lá no dicionário. E aí eu vou verificar se essa carta existe nessa lista. Se isso for verdade, eu digo, já existe uma carta com essas características e, por exemplo, evito, né, não permito que o usuário insira essa carta no baralho, tá? Vamos lá, vamos ver um exemplo completo agora, tá? Então, esse programa resolve aí todo o problema, né, da carta de controlar o baralho do Hashmon, né? Como é que esse programa está implementado aqui, tá? O laço principal é esse while aqui, né? O que ele faz é, eu tenho um continua, que é igual a true, enquanto continua for igual a true, eu vou executando isso aqui. Em algum momento, continua vai virar false, né? Para eu poder sair do laço de repetição. Que é nesse momento aqui. O usuário diz se ele quer inserir uma carta nova, sim ou não. E aí eu faço a mesma mágica que ela, né? Se o usuário digitou alguma coisa que está nessa lista, isso aqui vai ser true, se não vai ser false, tá? Então, essa é a lógica aqui para o usuário continuar repetindo. E eu volto para cá e faço tudo de novo. O que é esse tudo de novo, né? Eu defino lá um baralho, começa vazio, tá? E esse baralho vai ter as cartas vai ter todas as cartas do meu jogo, né? Que o usuário que vai informar. Então, como é que o usuário vai fazer para informar essas cartas, né? A gente vai usar aqueles dois trechos de código que a gente viu um pouco antes e organizar tudo isso aqui dentro desse laço de repetição. Então, começa assim, né? Eu digo para o usuário, informe os dados da carta número I. Aqui esse I é só um contador, tá? Começa em 1 e vai incrementando de 1 em 1. Então, informe os dados da carta número I. O usuário vai digitar um nome, certo? Para essa carta. Então, a primeira coisa que eu verifico é, a carta já existe nas chaves do baralho? Se esse nome que o usuário digitou existe nessa lista de chaves aqui, eu digo, a carta já existe com esse nome,
e dou um continue. E aqui a gente consegue ver bem o uso do continue, né? Porque o que acontece aqui, né? Ele salta daqui de volta para o while, né? De volta para cá para cima e vai executar de novo esse trecho. Então vai pedir para o usuário digitar de novo um nome de carta e começar tudo de novo, certo? Ele não vai executar nenhuma dessas operações que está aqui embaixo, né? Vai evitar executar qualquer uma dessas operações que está aqui embaixo. Eu poderia usar if else? Poderia, né? Poderia botar assim, se existe no baralho, então mostra a mensagem, se não, faz tudo isso aqui. Só que eu tenho que identar tudo para dentro, né? Todo esse trecho aqui fica identado dentro do else. Daí depois tem outro if aqui embaixo, ó. Então eu teria que fazer a mesma coisa, if else, identar todo esse trecho para dentro. Então o código ia começar a ficar uma escada, assim, né? Então isso aqui organiza um pouco melhor um laço de repetição como esse, né? Eu testo, já existe a carta no baralho? Já existe. Então continua o laço de repetição, volta para cá, executa tudo de novo, repito a digitação do nome que era inválido. Beleza, passei pela digitação do nome e consegui digitar um nome válido. Então eu vou digitar agora os dados da carta. Então crio uma carta vazia e digito aqui todos os dados dessa carta, tá? O usuário vai digitar todos os dados aqui nessa variável carta e aí eu vou verificar. Essa carta existe nos valores, na lista de valores do baralho, ignorando as chaves, né? Olhando só para os valores. Essa carta existe nessa lista? Sim. Ah, então continua. Volta para cá, pede para o usuário digitar tudo de novo, inclusive o nome, tá? Então, o usuário vai ter que redigitar o nome nesse caso aqui, mesmo que ele tenha digitado um nome válido antes, por essa lógica que a gente está implementando aqui. Depois, por fim, passei pelos dois continues, ou seja, não entrou nem nesse if nem nesse. Não, então, nem o nome é repetido e nem a carta está repetida. Então, beleza, eu vou inserir essa carta no meu baralho. Como é que eu insiro essa carta no meu baralho? Eu faço o seguinte: baralho na posição nome, ou seja, eu estou criando aqui uma chave com este nome. Por que eu estou criando? Porque eu sei que essa chave não existe. E estou criando essa chave com este valor. Então, eu crio baralho na posição nome é igual a valor. Que valor é esse? É o valor da carta que o usuário criou aqui em cima. Tá? Então, eu atribuo uma carta a um nome, né, uma chave do dicionário, para criar essa chave com esse valor. Pergunto para o usuário se ele quer continuar inserindo cartas. Se ele disser que sim, continua, volta para cá. Se ele disser que não, isso aqui vai dar falso e vai sair. O que tem aqui embaixo? Tá? Aqui embaixo a gente usou a função, o método embutido aí no dicionário, né, que é o método items. Né? O que esse método items faz? Ele retorna uma lista de itens do dicionário. Então é uma forma aí bastante prática de percorrer um dicionário, né? Ao invés de eu percorrer o dicionário só com as chaves, que é o que a gente normalmente fazia, então for K em baralho, por exemplo, né? Eu teria que acessar aqui, né, baralho na posição K, ficaria um pouquinho mais complexo, né, para acessar os elementos do dicionário. Eu posso gerar uma visão, que é a visão dos itens do dicionário. O que essa visão dos itens vai me dar? Uma lista com todos os itens do dicionário, né? Chave e valor. Como isso aqui tem dois itens, chave e valor, eu faço for chave valor em dicionário, né? Em dicionário.itens. E aí aqui eu vou pegar o K vai ter a chave e o V vai ter o valor, e aí vai ser mais simples, né, de implementar esse acesso ao dado para fazer mostrar ele na tela, por exemplo, nesse caso aqui, tá? Bom, sugestão, né? De repente, tentem implementar isso aí no idle de vocês, né? Digitar esses comandos aí todos no idle e verificar o funcionamento desse programa, fazer alguns testes, né? Se vocês quiserem fazer algum ajuste, alguma modificação de alguma coisa que vocês não gostaram, enfim, querem fazer diferente, pode ser um bom exercício, tá? Bom, pessoal, fechamos por aqui essa aula, tá? Era o conteúdo que a gente tinha para falar avançado aí sobre dicionários, tá? Tem bastante coisa para saber sobre dicionários, tem várias coisas que a gente nem mencionou, tem documentação lá no Python, né? Procurem fazer os exercícios aí envolvendo dicionários e tirar dúvidas que surgirem, certo? Até a próxima aula, então.